Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de introdução ao Antigo Testamento. Nesse vídeo, nós trataremos dos temas teológicos principais do Deuteronômio, né? Elementos da teologia do Deuteronômio. O primeiro elemento que eu quero destacar da teologia do Deuteronômio é a centralidade da lei. Eu acho muito interessante que a gente costuma fazer uma distinção muito rígida entre lei e graça, né, entre Antigo Testamento como lei e o Novo Testamento como graça. No entanto, isso iria intrigar o israelita antigo, para o qual não veria nenhuma distinção entre lei e graça, porque para o judeu e para a judia, a doação da lei é uma demonstração da graça de Deus. Ou seja, quando Deus transmite a lei, ele transmite a sua graça, ele transmite a sua bondade. A gente olha para o Antigo Testamento como lei e a gente tem uma visão muito legalista da maneira como os judeus olhavam para a lei. E quando a gente olha especificamente para o Deuteronômio, a gente vê que a doação da lei, a dádiva da lei, de fato, ela é uma obra graciosa da parte de Deus. E ela aponta exatamente para a ideia de que Deus é um Deus santo. Deus, ele é o criador e ele é um Deus santo. E para o povo de Israel permanecer na aliança, que também é uma obra da graça, Deus estabelece a lei, Deus dá a lei como uma obra também da graça. E nesse sentido, a lei, ela aponta para o caráter santo de Deus, para o caráter bondoso de Deus. Então, nesse sentido, a nova perspectiva de Paulo, que surgiu em meados do século passado, lá a partir dos anos 70 e dos anos 80, ela diz que nós devemos olhar para o judaísmo de uma nova perspectiva, que o judaísmo nunca foi uma religião baseada na salvação pela lei, na salvação meritória, mas o judaísmo já é uma religião fundamentada na graça de Deus. E eu convido você também a ler o Deuteronômio, que você vai perceber que o Deuteronômio acentua muito esses elementos, de que a doação da lei, a dádiva da lei, são elementos que apresentam já a bondade de Deus, a santidade de Deus. E Deus dá a lei não só para regulamentar a relação do povo de Israel com ele, mas para regulamentar a sociedade israelita como um todo, a sociedade civil, as relações pessoais na família, com os vizinhos, com os irmãos e as irmãs na fé. Então a lei ela é vista de fato no Deuteronômio como uma dádiva, né? Então os israelitas nunca vão reclamar, por exemplo, dizendo que a lei ela, ela é pesada, ela é um fardo, mas bem pelo contrário, eles vão entender que a lei aponta para o amor divino que Deus tem por ele. E a lei é considerada um prazer e não incômodo. E a lei ela aponta então para a liberdade de Deus em se revelar. Então, nesse sentido, não há na perspectiva uma perspectiva negativa em relação à lei dentro do Deuteronômio e nesse sentido dentro do Antigo Testamento como um todo. No Novo Testamento, quando os autores do Novo Testamento vão discutir o elemento da lei, eles estão discutindo com alguns setores do judaísmo do Segundo Templo, que sim, que daí tinha uma perspectiva mais legalista em relação à lei. Talvez alguns dentro do grupo dos fariseus, mas a gente precisa lembrar que o judaísmo do Segundo Templo ele é bastante amplo, né? A gente poderia falar de judaísmos. Mas nesse sentido, assim, quando a gente olha para o judaísmo como um todo, o judaísmo já é uma religião baseada na graça. E a lei, ela é uma manifestação da graça divina e do amor de Deus pelo seu povo. Então, o primeiro elemento que eu quero destacar, então, aqui, em relação à teologia do Deuteronômio, é a questão da centralidade da lei. O segundo elemento é o surgimento da ideia de um santuário central.
Quando a gente lê o Pentateuco, quando a gente lê o Antigo Testamento, além do próprio Pentateuco, a gente vai ver que no Antigo Israel havia muitos lugares, muitos locais de culto. Tu vai ter Betel, tu vai ter Siquém e tantas outras localidades que o povo, né, estabelecia como lugar de culto, lugares de cultuar o único Deus, né? Mas o Pentateuco, especificamente o Deuteronômio, ele vai estabelecer a ideia de um santuário central, ah, que Deus ele não deve ser cultuado em determinados lugares ou em todos os lugares, mas que o próprio Deus vai estabelecer um santuário central num lugar central. Nesse sentido aqui, a gente vê que o Deuteronômio já está refletindo já basicamente o período da monarquia, que é quando Davi vai conquistar Jerusalém e lá o templo vai ser reconstruído, já apontando para a ideia de um santuário central. Mas mesmo após a construção do templo por Salomão, né, o filho de Davi, vai haver contínuos locais onde a adoração ao único Deus vai continuar na terra de Israel, pensando em Judá e Israel Norte. Isso, a centralidade também do santuário, ela aponta para a ideia também, para a questão, o problema da idolatria. Quando você tem o culto muito descentralizado, você tem mais chances de ter a presença de elementos externos, de influências externas para o culto ao único Deus. A gente precisa lembrar que a Palestina, a terra de Canaã, lá, que é a terra que Deus deu para Israel, lá, os habitantes locais que cultuavam diferentes divindades, eles ainda vão se fazer presente ao longo da história de Israel. Então, por isso a gente vai encontrar referências ao Baal, a deusa Asherá e outras divindades. E por vezes a adoração ao único Deus, elas acabaram sendo misturadas com essas adorações locais. Por isso o elemento que o Deuteronômio vai defender, essa ideia do santuário central, um dos propósitos é exatamente extirpar esses elementos pagãos da adoração ao único Deus. O último elemento que eu quero destacar da teologia do Deuteronômio é algo muito importante, é a história como teologia. O Deuteronômio vai mostrar que Deus ele tem uma história com o seu povo. E essa história, quando é narrada, ela não é narrada em fatos brutos, ela precisa ser interpretada. E ela é interpretada com os olhos da fé e com os olhos da aliança. E nesse sentido, por que o Deuteronômio é um livro importante? Muito importante para o cano do Antigo Testamento, porque ele é o livro que vai fazer a ponte entre o Pentateuco com os livros históricos que vêm na sequência, especialmente com a história deuteronomista, de Josué até o livro de Segunda Reis, que é onde nós vamos encontrar, grosso modo, a história de Israel. E essa história é uma história teológica, porque ela apresenta como o próprio Deus vê essa história, como o próprio Deus vê a história do povo, a história dos reis, como o próprio Deus interpreta essa história. E nesse sentido a gente vai ter um grande exemplo disso no Novo Testamento, que é o livro de Atos também, que Lucas ele faz, o autor de Atos, ele faz história e teologia, teologia e história. Então, o livro de Deuteronômio ele é basicamente importante por esses três elementos que eu acabei de destacar: a centralidade da lei, de novo, a centralidade da lei, por isso que o título é Segunda Lei, Deuteronômio, Deuteros, em grego é dois e nomos é lei. A questão do santuário central, né, o culto a Deus, ele precisa ser no único lugar, num santuário central, e isso ajuda a eliminar os elementos de idolatria, né, e a junção com elementos pagãos. E o terceiro elemento, a questão da história como teologia. Né? O povo de Deus tem uma história, e essa história é narrada pelo próprio Deus a partir da lei, a partir da aliança, a partir da perspectiva divina. O Deuteronômio, o Gerhard von Rad, ele vai dizer assim: se o Deuteronômio
pudesse ser resumido numa única frase, seria a seguinte, ó: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Esse é o elemento central que resume todos os demais. Há um único Deus, e esse Deus é o Deus de Israel, e Israel é o povo de Deus, o povo de Javé e Yahvé. E esse Deus, ele é um Deus que é santo. Por isso que esse Deus dá a lei, e ele é um Deus gracioso. E essa aliança de Deus, ela sempre exige uma resposta humana, que os livros históricos também que vêm na sequência do Deuteronômio vão deixar muito claro, né? A aliança com Deus sempre exige uma resposta humana, que é um dos elementos centrais também dessa ideia da aliança, né? Que é essa parceria entre Deus e os seres humanos. Eu quero destacar um último elemento também aqui do Deuteronômio, que eu já ia me esquecer, mas não pode ficar de fora, que é o princípio da retribuição. Ah, quando a lei de Deus ela é quebrada, ela é rompida, precisa haver uma recompensa. A santidade de Deus, quando é rompida por causa do pecado, por causa da quebra da lei, essa santidade precisa ser recompensada. Ou seja, e também há o acarretamento de castigos para quem quebra a lei de Deus. E isso aponta para a ideia de que Deus é santo. E a relação com Deus não é uma relação feita de qualquer maneira. Então a lei vai estabelecer determinados tipos de castigos para que a justiça de Deus ela seja compensada. Então o Deuteronômio também vai estabelecer esse princípio da retribuição. E nesse sentido, tem determinadas bênçãos da aliança que Deus dá com o povo de Israel que são condicionais a determinadas condições. Ou seja, a aliança em si ela é incondicional. A aliança no seu todo depende só de Deus, da maneira que Deus faz, como Deus faz as coisas. Mas existem certos elementos da aliança que são condicionais à perseverança do povo, à obediência, inclusive outros que vão acarretar castigo para o povo quando o povo desobedece à vontade de Deus, né? Por isso que depois vão surgir essa ideia de maldições incorporada à aliança, e algo que os profetas pré-exílicos, como o próprio Oséias, o profeta literário, e outros profetas antes dele, como Elias, Eliseu, vão trazer que são as próprias maldições da aliança, né? E muitas vezes Deus até chega a dizer, mas aí de maneira retórica, que havia a possibilidade de anular a aliança. Mas isso é basicamente uma maneira também do próprio Deus ele fazer o povo perseverar na sua aliança. Gente, muito obrigado pela nossa aula. Até o nosso próximo vídeo. Grande abraço.